Hoje, minhas cores, eu trago o review de um livro que há muito tempo estava aí no meu radar. E aqui no YouTube brasileiro eu não vejo tanto falarem dele, mas na gringa ele foi um sucesso. Tanto é que esse daqui é o segundo volume da mesma ilustradora, que é a Meg Andrews. Eu gostaria de falar um pouco sobre ele porque, além dele ser um livro incrível e belíssimo, ele tem algumas propostas um pouquinho aí diferentes dos livros de colorir que nós estamos habituados. Oi, gente! Eu sou a Nina e o vídeo de hoje vai ser basicamente para mostrar esse livrinho aqui para vocês. Como vocês podem ver, ele tem um tamanhozinho aí menor do que os livros que nós estamos habituados a comprar. Ele é um livro importado, encontra-se na Amazon daqui do Brasil, você pode adquirir, mas também você pode adquirir nas Amazons aí pelo mundo. Eu vou deixar na descrição o link para vocês adquirirem ele pela Amazon daqui do Brasil, lembrando que esse link ele é de afiliado, caso vocês tenham interesse, então é só clicar. O título do livro é Flower Escape in Paradise. Flower Escape é o primeiro volume dessa ilustradora e ele já trazia algumas coisas diferenciadas, mas nesse ela procurou se aprofundar mais nessas diferenças. Então, uma coisa que vocês vão encontrar nesse livro são QR Codes, e esses QR Codes vão levar vocês para as referências reais das flores que ela aborda aqui no livro. Essa ilustradora é uma ilustradora com foco em ilustrações botânicas. Então, a temática do livro é majoritariamente botânica, mas a gente vai ver também alguns animais. E nesse livro em específico, ela focou em trazer páginas menos complexas, vamos assim dizer. Tem complexidade no desenho e no traço da ilustradora, tá? Para colorir e também na representatividade mesmo do line art dela. Mas o primeiro tinha umas coisas muito mais rebuscadas, vamos assim dizer. E aí algumas pessoas reclamaram um pouco disso, que as ilustrações eram muito grandes ou muito confusas às vezes, porque era muito elemento, não dava para você diferenciar. Então ela ouviu essas reclamações e tentou trazer coisas menos complexas e mais fáceis assim de você entender, né? O que é fundo, o que tá no plano mais focal. E o livro, ele tem essa encadernação em que você consegue abrir ele perfeitamente em 180 graus, então não atrapalha aí na hora de colorir, né, que a gente sabe que isso é um detalhe muito importante. Ele tem essa página aqui de abertura, não tem ilustrações aqui, nem nada para colorir, então aqui você pode, né, fazer alguma coisa, ou então utilizar até para a folha de teste, porque spoiler aqui, né, já não existe folha de teste nesse livro. Ele é publicado por essa editora aqui, Page Street, mas como a grande maioria dessas publicações que são feitas nos Estados Unidos, a impressão é feita na China, tá bom? Aqui a gente tem as informações de direitos autorais, né, do livro e da editora. E aqui, de fato, a gente tem aquela página que inicia, né, a grande maioria dos livros. Essa página aqui já vem com alguns ornamentos para colorir. E aqui também eu dou destaque que dá para ver que o livro, ele é uma encadernação costurada com cola, né? Tem tanto a parte de costura como a parte de cola, o que reforça, né, e justamente permite que a gente abra o livro por completo, né? Nos 180 graus, sem ter que ficar, por exemplo, aqui segurando. Ou mesmo tendo que quebrar a lombada, né, do livro. Aqui a gente tem uma introdução, que também é uma introdução ilustrada, né? A gente já tem aqui um elemento para colorir. A artista tem um Instagram próprio para você, tanto a hashtag, né, como o Instagram para você marcar quando você colorir aqui as ilustrações e compartilhar nessa rede social, se você se interessa. Inclusive, vou deixar passando aí o meu Instagram, caso você tenha interesse em me seguir. E aqui ela fala justamente da questão dos QR Codes, que ela chama aqui de Flower Identification, né? Que é você conseguir fazer a identificação da espécie da flor que você está colorindo e conseguir ver
como é no real e se inspirar caso você queira. Não é uma obrigação, mas ela deixou isso aqui porque muita gente se interessou nesse aspecto, né? No livro anterior dela, então ela trouxe isso de uma forma mais acessível nesse daqui, através do QR Code. Esse não é o único QR Code, tá? Vocês vão ver aqui que a cada ilustração, né, que se encontra esses elementos, ela deixa aqui nesse canto esquerdo da página o QR Code pra gente apontar e identificar, e aqui o nome, né, a nomenclatura da flor. Então, as ilustrações, ela procurou trabalhar mais essa coisa do espaço vazio, de deixar um espaço, de dar uma margem criativa para quem vai colorir, porque o outro livro dela, ao contrário desse, ele era muito preenchido, ele não tinha esses espaços. Então, ela procurou trazer esse aspecto nesse livro, né? E aqui você pode brincar ou não, né, com esse espaço, né, criando alguma coisa ou colorindo esse espaço. E aí a gente vai perceber isso, né, esse QR Code aqui no canto esquerdo em cada ilustração. Então, aqui de novo tem o nome das flores que ela abordou, né? E aqui já começa a aparecer também elementos, né, outros elementos da natureza que ela aborda já, aves, né? Então, esse daqui, ó, já tem uma moldura, né? Enfim, ela vai brincando com esses aspectos. Esse daqui já parece mais uma padronagem, né? E sempre aqui na página esquerda, ela deixa assim. As ilustrações são muito delicadas desse livro. O traço dela é muito sutil, né? Uma line art bem cru, vamos assim dizer. Não tem muitas achuras ou identificação do que é luz e sombra. Então, eu considero ele um livro de nível um pouco mais avançado para colorir, porque você não tem nenhum indicativo de luz e sombra aqui. Se você gosta de trabalhar esses aspectos, né, de dar uma profundidade na sua ilustração, você tem que já ter uma certa noção para conseguir fazer isso, porque na própria ilustração em si, não existe nenhum indicativo. Eu acho o traço da ilustradora muito bonito, como eu disse, esse livro já estava no meu radar há um tempo. E eu queria muito ter adquirido o primeiro volume. Eu já gostava da proposta dele, apesar dele ser mais complexo e de ter pessoas reclamando da quantidade de ilustrações, né, dela ter preenchido demais a folha, né, do livro com muitos elementos. Eu já gostava do estilo da ilustradora. Infelizmente ele não está mais disponível na Amazon, pelo menos aqui no Brasil. Eu acredito que nos Estados Unidos talvez você consiga encontrar. Mas esse daqui está disponível, ele entra em promoção vez ou outra, então eu recomendo vocês deixarem aí no carrinho, né? E quando o preço abaixar, diminuir aí por um preço bacana, vocês podem adquirir. A folha dele aqui é uma folha de 150 gramas aproximadamente, pelo toque aqui do que eu sinto, e é uma folha bem lisa. Então, dá pra trabalhar com certos elementos aí de técnicas de aguada. Não é um papel recomendado para marcadores, vai vazar, tá? Marcadores que eu digo à base de álcool. A base de água dá pra utilizar se você tiver certa cautela, né? Canetinhas hidrográficas também dá pra você utilizar. O lápis de cor, né, eu acredito que vai ter uma certa dificuldade em construção de camadas, dependendo da marca. Então, não recomendo lápis que tenham muita cera na composição, né? Porque daí você não vai conseguir trabalhar tanto com esses aspectos de construir as camadas. Vocês percebem que elas, enquanto eu tô passando as folhas, né, fazendo página a página, ela brinca bastante aqui, né, com a construção. Então, aqui ela fez nessa forma mais redonda, lembrando um pouco o aspecto aí de mandala. Ela faz também assim, nessas padronagens.
Às vezes ela faz assim como se fosse uma coisa mais fotográfica, né? Com um animal ali centralizado, como se a gente tivesse capturado aquela imagem do animal no meio das flores, das plantas, né? Eu particularmente gostei bastante do livro. Paguei em torno de R$ 80, se eu não me engano, nesse volume. E o que eu acredito que seja um preço bem justo para a qualidade do livro. A capa dele não é dura, tá? É uma capa cartonada, um pouco mais resistente, mas ainda assim flexível. E pra mim um grande defeito que ele possui é justamente não possuir essa página de teste, né? A gente pode utilizar ali as páginas que ficam residuais ali do início ou do final do livro, mas não tem uma página própria para você testar materiais. Então eu acho isso um pouco um defeito, né? Mas de resto, as ilustrações são belíssimas. Tem muita ilustração, tá? Ele é um livro bem grossinho. Não só pela gramatura da folha, mas porque realmente ele tem bastante conteúdo, né? Tem muitas ilustrações. A gente percebe aqui o cuidado da ilustradora em trazer elementos diferentes, né? Ilustrações diferentes, em abordar, né, e explorar esses aspectos botânicos, que ela é mais centrada nisso, né? É a área dela mais de foco ali na ilustração. Então, eu acredito que é um valor justo, o valor que eu paguei. Eu ainda não colori nenhuma ilustração, justamente para trazer aqui pra vocês, mas eu tô doida pra colorir. As dimensões dele, como eu falei, né, ele é um pouco menor aí do que outros volumes que a gente tá acostumado. Mas a dimensão dele é de aproximadamente 22 centímetros por 23. Eu vou deixar as medidas bem certinhas passando aí na tela, que eu medi com a régua. E, óbvio, quando abre ele, né, ele fica com a medida daqui da capa dobrada, né. Ele não possui nenhuma ilustração dupla, como eu falei, de página dupla, porque justamente foi uma reclamação do volume anterior da autora, então ela procurou deixar as ilustrações mais reduzidas. Vocês percebem também que ela aborda alguns animais, né, no decorrer do livro, mas o foco principal mesmo são as ilustrações botânicas. Esse livro eu não vejo tanto review dele aqui no YouTube nacional, né, no YouTube Brasil. Eu não sei exatamente porque, eu não sei se é porque as pessoas não conhecem, mas lá fora ele foi uma certa febre, né? Deu uma estourada aí na bolha, né? A artista chegou a vir em mídias e tal, divulgar o trabalho dela. Eu acho que isso favoreceu também ele ter saído mais assim, aquela coisa mais indie, né? Ficar mais mainstream. Mas aqui no Brasil eu não vejo tanto falarem, e é um livro belíssimo, como vocês podem ver. E é um livro muito interessante pra gente ter também, pra conhecer, né, espécies, ter até uma certa forma de usar até como uma certa forma de consulta, né, pra gente conhecer aí quais são as espécies de plantas, de flores. Essa daqui é uma página falando um pouco da artista, de agradecimento, ó. E aí nós já temos, né, as últimas páginas. Como eu disse, dá pra utilizar essas páginas aqui, né, como folha de teste, mas não tem uma própria, né, infelizmente. E aí, ó, o aspecto que eu falei, né, é um papel mais cartonado aqui, só que a capa ainda é maleável.
Eu pretendo encapar esse meu livro aqui mesmo com papel contact para deixar mais protegidinho, porque essa parte aqui eu achei bem delicada dele, né? Como ele não tem uma capa dura. E também ele não tem nenhuma aplicação de foil ou de algum detalhe em relevo. Então o contact não vai descaracterizar, né, o material. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês se interessaram nesse livro. E a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!